Bem, encerrar este encontro é uma palavra que aqui apareceu muito: responsabilidade. Muita responsabilidade no fechamento do aprendizado que a gente teve ao longo do dia de campo de ontem e de hoje. Não saio daqui como cheguei, e acho que ninguém sai daqui como chegou. Eu diria que ouvimos do Roberto aqui na abertura deste dia falar sobre amizade. Uma característica do agronegócio é amigos, amigos, e negócios fazem parte. O Roberto falou da confiança e falou de uma coisa chamada juntos, sonhos. E Raul Seixas canta: sonho que se sonha só é só sonho, sonho que se sonha junto é realidade. E a Rosângela, uma produtora aqui próxima, pedindo um autógrafo do meu último livro, O Poder do Encontro, perguntou: Tejon, nós estamos no momento de destruição ou no momento de construção? A minha resposta é: depende. Depende de quem sonha mais forte. Se os criadores sonharem mais forte, nós estamos no momento de criação. O Alexandre apresentou aqui alguns cenários espetaculares, Alexandre. A sua visão da nova geopolítica é fascinante. É um mundo novo que vem por aí e tem a ver com essa minha proposta aqui: Brasil, a efetiva potência agroalimentar e ambiental do mundo. Você trouxe aqui um dado genial: produção crescendo, estoque caindo. Significa que, de algum jeito no mundo, nessa pandemia e agora, o pessoal está comprando mais alimentos. E eu observo nas casas. Conversava com o pessoal de citricultura, o Brasil é o número 1 de citros do planeta, e eles disseram: nunca o suco de laranja foi tão consumido no mundo. Por quê? Porque o pessoal passou a fazer café da manhã em casa. Então nós passamos a ver um fenômeno interessante, revelando que no tamanho do mercado atual existe um potencial gigantesco de crescimento. E o Alexandre trouxe aqui uma visão muito rica de qual é o posicionamento que o Brasil deveria tomar no mundo. Eu queria sugerir ao Roberto, ao Luciano, que convidassem o Nilson e o Tom para um espetáculo de 60 minutos para os líderes do G20, os líderes das 20 maiores economias do mundo. Eu acho que está faltando um pouco de bom humor naquela galera lá, tá certo? Portanto, acho que nós temos aí uma oportunidade de posicionamento do Brasil simplesmente fascinante. O Luciano falou do foco do cliente, e algo genial, quer dizer, o cliente do cliente. Quem é o cliente? Nós vendemos para quem aqui? Vendemos para o frigorífico, vendemos para laticínios, vendemos para a agroindústria, eles vendem para o supermercado, e o cliente do cliente é o consumidor final. Portanto, essa compreensão do consumidor final, ela é muito importante no nosso trabalho do Doravante. O Miguel trouxe uma questão, entre várias excelentes, do Picasso, dizendo: computador é inútil, só sabe fazer respostas. Portanto, as perguntas é que mudam o mundo. E com relação às perguntas, eu quero falar de uma que eu guardei, que eu saio daqui extremamente melhor do que eu cheguei, que foi na apresentação do Chiro e do pessoal do Chiro. Eu conheço a Jato, e o Chiro disse: nós mudamos as coisas lá quando, primeiro, paramos de brigar. Os irmãos pararam de brigar. E a segunda questão é fascinante, porque ela serve para todos nós, ela serve para o Brasil. A segunda questão que o Chiro e o pessoal colocou foi: nós discutimos de qual é o valor da Jato. Então eu gostaria que senhoras e senhores aqui presentes pensassem o seguinte: qual é o valor do Brasil? Qual é o valor do Brasil? Meu caro Alexandre, economista brilhante, um PIB brasileiro é na casa de 1,5 trilhão, mais ou menos, de dólares. É muito pouco, é ridículo quando nós olhamos o Brasil
Ele é um país para ter 4 trilhões de dólares, 5, 6 trilhões de dólares. Estados Unidos tem 22, a China tem 17, 1,5 trilhão. Então, saio daqui com uma provocação para as lideranças brasileiras. Qual é o valor do Brasil? Não é 1,5 trilhão de dólares. Senhoras e senhores na liderança desse país, fiquem profundamente incomodados com esse PIB ridículo. O Brasil é um país para 4, 5, 6 trilhões de dólares. E aí vem a lição do Chiro. A gente tem que parar de brigar. A gente tem que parar de brigar brasileiros contra brasileiros. E objetivar. País para 6 trilhões de dólares. E se a gente quer levar o país para 6 trilhões de dólares, nós temos que transformar o agronegócio brasileiro, no mínimo, no dobro do que ele é hoje. E aí eu pergunto a vocês que estão aqui, nós podemos dobrar o tamanho do agribusiness brasileiro? Lógico, claro, só é uma questão de planejamento estratégico. Mas a questão das perguntas, uma que me foi espetacularmente fundamental foi esta aqui: por que tudo deu certo? E é com essa pergunta que eu quero abrir e encerrar esse meu pronunciamento aqui no encerramento deste simpósio Nutripura. Por que tudo deu certo? Essa pergunta muda a vida. Essa pergunta muda a vida de empresas. Essa pergunta muda a vida de países. E não porque deu errado. Por que não deu? Por que está dando errado? Essa pergunta, por que tudo deu certo, é uma pergunta fascinante. E ela é acompanhada de um outro fator, senhoras e senhores: sorte existe. Charles Perrow, professor de Yale, nos Estados Unidos, diz: em sistemas complexos devemos esperar que fatores menores, que geralmente ignoramos, possam causar grandes mudanças em função do acaso. Eu sempre brinco com Alexandre, falo: Alexandre, tu sabe tudo, você tem a bola de cristal. E ele mesmo aqui colocou na sua palestra: meu Deus do céu, quantas incertezas e quantos acasos existem no planeta, na vida. E eu posso dizer a vocês que eu sou uma pessoa muito sortuda, porque com 24 anos de idade, por obra do acaso, eu fui parar na Jato. Com 24 anos de idade, a Jato admitiu um camarada completamente urbano, que nunca tinha visto um pé de café de nada, um meio hippie, rock and roll. A Jato admite lá esse moleque de 24 anos para cuidar do marketing e da comunicação da Jato. E lá com Nishimura, ele me ensinou a sabedoria dos ciclos. E eu tive dos 24 até os meus 30 anos, isso que aprendemos aqui, que Miguel muito falou, a importância dos mentores. Sem pedir, sem querer, eu fui parar lá em Pompeia. E dos 24 aos 30 anos eu tive a oportunidade de conviver com este sábio, Sunji Nishimura. Mas a sorte na minha vida não parou por aí. Saindo da Jato, eu fui conviver com outro sábio, Antônio Secundino de São José, o fundador da AgroSéries, que em 1945 viu o que ninguém via, lançou a semente híbrida de milho. E lá eu convivi com Antônio Secundino de São José, que dizia: se negociarmos honestamente com as pessoas, elas jamais nos abandonarão. E Nishimura, um pouco antes de falecer, a frase dele foi: filhos, por que tudo deu certo? Essas pessoas impactam as nossas vidas de uma maneira gigantesca, porque são nossos mentores. Nishimura, crise, amigas e amigos, aprendam que viver no planeta Terra é viver numa constante de crises. E estávamos numa crise em 1979, lá na Jato, em Pompeia. Acabou o crédito para investimento para agricultores comprarem máquinas, as máquinas no pátio. E eu perguntei: seu Nishimura, e agora, o que é que nós vamos fazer? Velho Nishimura fala assim: Tejão, vai cortar bambu. Tinha um bambuzal do lado da fábrica.
Ele, tá bom, ele vai me dar alguma lição nova, né? Eu fui lá, cortei uns toletes de bambu, ele falou, põe mesa. Ele falava assim, desse jeito, né? Eu coloquei os toletes na mesa, ele falou, o que você viu cortando bambu? Não sei, senhor Nishimura, o bambu é fino, alto. E ele perguntou, mas fino, alto e vendaval não derruba? Por que fino, alto e vendaval não derruba? Eu falei, não sei, senhor Nishimura. Ele falou, presta atenção em bambu. A cada 70, 80 centímetros tem nó. Tem nó, depois bambu cresce. Outro nó e bambu cresce. Ele falou assim, vida. Ser humano cresce quando passa por dificuldade. O nó do bambu da vida é quando faz caráter. Com caráter cresce de novo. Outra dificuldade cresce de novo. Isso é a vida. E ele me disse, quando tudo vai bem, se prepara, Tejon, para tudo ir mal. Porque se você é preparado quando tudo vai bem, com caixa, com administração financeira, com inovação, quando tudo está indo mal, você cresce. E foi exatamente em 79, na crise da ausência dos bancos com crédito para investimento, em função da crise que estávamos vivendo no Brasil, do petróleo, de um grande problema econômico, a Jato lançou a primeira colheitadeira de café. A Jato lançou uma série de máquinas inovadoras que saíram exatamente quando todo mundo estava mergulhado no pior momento. E posso dizer que a partir dali, a grande concorrente da Jato quebrou. Os mais antigos vão se lembrar do nome dela, que era Hatsuda. Porque Nishimura simplesmente tinha uma cultura e a regra de ouro do bambu. E quantas lições ali ao longo daqueles 5, 6 anos eu pude viver com este homem. Portanto, crises fazem parte da humanidade, da vida. É uma palavra que vem do grego, significa ato ou faculdade de distinguir, escolher, separar, explicação, interpretação de sonho. Quando tem uma crise, se você compreende que o mundo é cheio de crises, você se prepara para elas. E se você estiver preparada, quando todo mundo vai mal, você vai bem. Então, novamente, pegando aqui o que Alexandre nos deixou, da visão da nova geopolítica, Alexandre, o Brasil tem um estoque no solo. O Brasil tem um estoque para a gente poder fazer 500 milhões de toneladas de grãos. A tua apresentação sobre a importância desse produto da bovinocultura, que eu nunca tinha prestado atenção da forma como você falou. Puxa vida, nós temos riquezas que estão prontas, sabemos fazer, temos ciência. E este dia de campo de ontem, isto aqui da Nutripura, é um show espetacular do potencial que a gente tem. E está estocado na nossa natureza, está estocado no nosso solo. Daniel Kahneman é o homem que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002. E de novo, a incerteza. Ele disse, o mundo não é previsível, economia não é ciência exata, muito do que acontece na economia é pura sorte. Nós subestimamos imensamente o papel da sorte na economia. Meu caro Alexandre, que missão a tua? Daniel Kahneman, Nobel de Economia 2002. Portanto, o mundo está pleno de incertezas, de gigantescas incertezas. E é por ter incerteza no mundo da agropecuária, outra sorte desgraçada da minha vida, convivi por 15 anos com Ney Bittencourt de Araújo, que era presidente da Agroceres e com quem trouxemos para o Brasil o conceito de agribusiness. Porque exatamente tem incerteza, porque exatamente nós não sabemos o que vai acontecer. Um americano chamado Ray Boldever, na Universidade de Harvard, depois de um grande fracasso, de um grande problema da agricultura dos Estados Unidos, ele concluiu que você não pode mais falar só agricultura. Você tem que falar toda a área da ciência, da tecnologia, da semente. Você tem que falar toda a área do transporte e da armazenagem. Você tem que falar da agroindústria, da Unilever, da Procter & Gamble, das companhias agroindustriais. Você tem que falar dos supermercados. Isso forma um complexo. E você tem que falar do consumidor final. Portanto, o agronegócio é sinônimo de um sistema. E esse sistema nós começamos a estudar. Hoje ele representa 27,4% do PIB do Brasil. E meu caro Alexandre, provoco você como economista, com a tua empresa MB,
nós temos que rever esse número. Eu creio que esse número ele é subestimado. Eu acho que nós estamos muito mais para 35, 37 do que para os 27,4. Mas pega 27,4 do PIB brasileiro, nós falamos aí de um sistema, de um complexo agroindustrial simplesmente espetacular, onde 4% são os insumos, 26%, 27%, depende do ano, é a agropecuária, e 70 e tantos por cento é tudo aquilo que vem depois de nós. Portanto, parabéns à Nutripura por trazer aqui essa visão que vai desde a genética até o consumidor final. Nós temos que começar a conversar e dialogar com os nossos clientes, nós temos que, junto com eles, fazer trabalhos voltados aos consumidores finais. Agora, o Fernando Penteado Cardoso, foi o fundador da Maná, faleceu em setembro do ano passado com 106 anos de idade. A última conversa que eu tive com esse homem, ele estava com 104 anos de idade. Eu perguntei quais são os 2 conselhos que você daria para todo mundo aqui do Brasil hoje, no campo do agronegócio. Ele falou: a primeira, Tejon, não se afaste da ciência, acompanhe a ciência é sinônimo de agronegócio, e é o que nós vimos aqui nesse show Nutripura. E o segundo conselho, não tenha medo do mercado. Se você tiver medo do mercado, você fica acovardado. O mercado é simplesmente gigantesco. Então nós vamos precisaremos produzir nos próximos 50 anos, mais do que nos últimos 10 mil. Não tenham medo do mercado, o mercado é simplesmente gigantesco. Este aqui é um dado da FAO, da Organização de Alimentos e de Agricultura do Mundo, mostrando como é a participação nas mesas das pessoas do planeta Terra. Vocês vão observar aqui, de 69 dólares para 1 dólar e 23, nós temos 4 bilhões de seres humanos com péssima alimentação. 4 bilhões de seres humanos na Terra com insegurança alimentar, comendo mal, e desses 4 bilhões, praticamente 1 bilhão passando fome. Vocês acham que para os próximos anos no planeta Terra será possível manter 4 bilhões de gente na miséria? E os outros mais, nós estamos com 7 bi e 800, os mais 2 bilhões e meio que vão nascer até 2050, não será mais possível ter miséria, ter fome no planeta Terra. Portanto, não tenham medo do mercado. E Brasil, planejamento estratégico para 500, 700 milhões de toneladas de grãos, para muito mais proteína, para muito mais frutas, para muito mais hortaliças, para muito mais energia. E se preparem, biometano. Nós seremos grandiosos produtores de biogás nas propriedades, porque nós vamos ter um produto a mais para vender, senhoras produtoras e produtores, que é, através de biodigestores, a produção de energia nas propriedades. Ciência, Alisson Paulinelli, aqui ele representa isto. E uma coisa genial do mundo, a frase de Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial, quando ele enfrentava com recursos escassos o maior poderoso exército do planeta naquela época, que era o alemão. Ele dizia: nunca tantos deverão tanto a tão poucos. Alisson Paulinelli representou, ao lado do ministro Cirne Lima, a criação da Embrapa. E tem uma coisa genial que eu conversei com Cirne Lima, criador da Embrapa, no papel, no planejamento da Embrapa. Em 1970, ele foi apresentar o plano da Embrapa para o presidente da época, que era o presidente Médici, e o presidente disse: mas isso aqui é muito caro, uma fortuna você está gastando para fazer a Embrapa. E eu vi aqui no orçamento que você fez, que a maior despesa é porque você quer mandar 1.000 brasileiros viajarem pelo mundo inteiro. Corta 1.000, vamos mandar 200. Cirne Lima, gaúcho, vivo lá no Rio Grande do Sul, que sabedoria humana. Ele falou: presidente, eu tenho que mandar 1.000. Mas por quê? Porque 500 não vão voltar, 250 vão voltar mais ou menos, 250 outros vão voltar bom. E dos bons eu vou tirar 30, 40 geniais, que vão fazer todo o futuro do agro brasileiro, nos ensinando a produzir onde hoje aqui estamos. Estamos aqui numa região produzindo graças a alguns brasileiros que enxergaram em 1970, 1974, como o Alisson no Ministério, enxergaram que nós poderíamos fazer isto, coisa que a maioria das pessoas não acreditava que seria possível fazer. Portanto,
Temos hoje aqui a ciência, e como bem foi colocado aqui nas apresentações, o futuro ele é construído por alguns seres humanos que enxergam antes e começam a fazer antes. Agora, esse mundo que nós vivemos é um mundo que nos incomoda, nós somos incomodados diariamente, pessoalmente, nas empresas, no país. E quem diria que além da pandemia ia surgir uma guerra de Rússia e Ucrânia. Eu estava na França, eu dou aula na França, voltei na semana retrasada, e a conversa que professores tínhamos lá, uma delas é: a Rússia quer se tornar, além de ser um poder energético e petroleiro, quer se tornar uma potência agroalimentar, um poder adicional perante o planeta. E, obviamente, anexando a Ucrânia é um lugar, não é, Alexandre, com a maior planície fértil do planeta Terra. Rússia e Ucrânia, um poder simplesmente gigantesco do ponto de vista agroalimentar. Então, a proposta que estamos provocando cotidianamente através dos nossos meios é: Brasil, vamos assumir perante o planeta Terra esta visão de que nós somos, de fato, a potência agroalimentar e também agroambiental, como, aliás, a ministra Tereza Cristina tanto tem se colocado dessa forma. Por quê? Eu dou aula na França. Eu falo para os alunos, são alunos do mundo inteiro, alunos de todos os continentes. Apresento as coisas brasileiras e eles não acreditam muito. 2 deles chegaram do meu lado e falaram: professor, nós não acreditamos que vocês possam ter por lá áreas de 20 mil hectares, 10, 30, 40, 50, 60 mil hectares, com sustentabilidade, com isso de agricultura de baixo carbono, com integração lavoura-pecuária, floresta. Não, isso não pode ser verdade. Eu falei: vocês estão convidados para ir lá visitar. Eu já combinei aqui com o Clóvis, da Nutripura. Esse americano, e é um americano e um português que vieram me falar isso. Eu quero que vocês recebam esse americano e esse português, que eles venham ao Brasil, porque a missão deles vai ser mostrar para os alunos do mundo todo que o que eu estava falando não era mentira, e que eles vieram aqui comprovar. Portanto, eu vou precisar da ajuda de vocês, e a melhor fórmula de comunicação brasileira para o mundo é trazendo jovens do mundo vindo aqui, olhando, fazendo estágios, eles voltam. Essa é a melhor formulação de comunicação que nós temos aqui pela frente. Poder do Incômodo é meu último livro, porque o mundo incomoda e nós somos resultado do incômodo. Está incomodando? Ótimo, movimento. Senhoras e senhores, quando a gente vê, num dia de campo como aquele de ontem, quando a gente vê as palestras aqui de hoje, é só incômodo. Você tem que melhorar a cada dia, você descobre, e agora o lançamento desse sistema, que permite que você veja detalhes na angulação digital, é incômodo, você não pode ser a mesma pessoa, ou mesmo, você tem que mudar na agricultura, na pecuária, a cada instante. Já não se fala mais a palavra administração de boiada, é administração boi a boi, e se fala de acabamento de peso, ou seja, vamos para um nível de detalhe que simplesmente é um brutal incômodo. E aqui está o grande desafio da vida: o mundo nos incomoda, temos que vender. Gosto muito de Tereza Cristina porque ela é um bom ser humano, olho no olho, um ser humano bom, por isso gosto muito dela. É uma mulher que sai por aí vendendo, e enfrentou Trump vendendo. Naquela visita lá de brasileiros lá com Trump, ele pedindo que nós dessemos um mercado para que ele pudesse mandar etanol aqui, sem taxas. Esta mulher levanta e fala: o senhor fala o mesmo com o nosso açúcar aqui? Mulher brava, maravilhosa, espetacular. Esta mulher é outro fenômeno, a Maria Antonieta Guazelli, uma mulher espetacular no leite. Fizemos um estudo de design da sua propriedade. Aliás, pensem bem, as senhoras e senhores aqui não são mais produtores rurais simplesmente, são designers, porque para fazer uma propriedade dessa, com todas essas estruturas e essas visões tecnológicas e de gestão, são autênticos designers. Isso é uma montadora agrotecnológica, não é mais simplesmente produtora rural. E a Guazelli me disse: eu mudei a minha vida quando eu descobri que eu era vendedora. Eu vendo leite, eu não sou só fornecedor de leite, eu vendo leite. O frigorífico é meu cliente, o cliente do frigorífico é meu cliente, eu sou vendedora. E quando eu assumi que eu era uma vendedora, minha relação com os laticínios mudaram, a minha relação com os meus fornecedores mudaram, os meus funcionários mudaram, porque compreenderam que eles existem aqui para vender.
E a arte da venda, como bem o Luciano aqui representa, é simplesmente uma arte genial. Viktor Frankl, eu fiz meu doutorado, então eu estudei algumas personalidades marcantes, como Frankl, que passou a Segunda Guerra em campos de concentração. E ele disse: pergunta que move o ser humano, o que devo fazer e o que não pode ser feito por ninguém, absolutamente ninguém, exceto eu mesmo. Essa pergunta é a pergunta da vida. O que eu devo fazer, preciso fazer, que não pode ser feito por ninguém, somente por mim? Isto nos dá, nesta pergunta, como bem aqui o Miguel levantou, a arte da pergunta, ela nos dá um poder gigantesco neste pensamento. O que cada um aqui das senhoras, dos senhores pode fazer, que ninguém mais pode fazer a não ser você? Não dá para botar culpa no outro, reclamar daquele e falar do outro, é só você. E eu quero parabenizar que eu vi ontem, no dia de campo, pais com crianças. E aqui também tem algumas crianças. Quem está trazendo as crianças para um encontro como este, merece aplauso, porque o cérebro de uma criança é uma esponja que absorve. E até 10 anos nós formamos o caráter de um ser humano. Parabéns aos pais que trouxeram as crianças ontem e hoje. O que faz com que nossa responsabilidade aumente ainda muito mais. Eu tenho que pegar as oportunidades. O símbolo hoje no Brasil de integração lavoura, pecuária, floresta é a dona Marise. A dona Marise Porto, lá de Pameri, Goiás, não era pecuarista, ela herdou uma propriedade degradada, dava R$200 de prejuízo por hectare, e ela não sabia o que fazer, não tinha dinheiro para investir em pasto. Ela foi a Goiânia e lá conversou com o pessoal da Embrapa. João K., pesquisador da Embrapa, deu um livro para ela ler. Ela leu o livro, Integração Lavoura-Pecuária, Floresta, e ela fez o que estava escrito no livro. Todos os vizinhos, ela me diziam que ela era uma burra, uma idiota, que aquilo não dava certo, que aquilo era uma tolice. Onde já se viu plantar grão com capim? Impossível essas coisas. Ou seja, ela fez o que o João K. mandou fazer. E ela hoje tem uma propriedade com R$7.000 de lucro por hectare. E eu perguntei ao pesquisador, ao João K., João, por que Marise fez o que você mandou? E um monte de gente que você falava não fez. A resposta é importantíssima, senhoras e senhores. Ele me disse, porque ela era dentista. Se ela fosse pecuarista, não teria feito. Então, com certeza aqui tem uma elite de gente que já avançou. Mas vocês vão ver vizinhos que já ficaram. Vocês vão ver vizinhanças que não vão ao futuro. E não é por causa da ciência, não é por causa da informação, não é por causa da comunicação. Que raio existe numa pessoa que vê algo, e ela disse até hoje, tem vizinhos que vêm aqui e não acham que tem que fazer, porque obviamente o que ela está fazendo, o que ela fez, dá trabalho, muda, você não pode ser mais a mesma pessoa. Agora, este genial gaúcho, Barão de Itararé, falecido, ele dizia, tudo seria fácil se não fossem as dificuldades. Bastaria seguir o que os técnicos falam, seguir o que os agrônomos dizem, seguir o que a Embrapa, a ciência diz, seguir o que a Nutripur está oferecendo. E a questão é, por que grande parte não faz? A Embrapa me disse, até 2030, 40% dos atuais pecuaristas não irão ao futuro, ficarão. 47% da erosão do solo é pasto degradado. Ou seja, nós temos praticamente metade dos atuais pecuaristas no Brasil, segundo a Embrapa, que não vão ao futuro. E eles estão vendo vizinhos trabalhando, eles estão vendo quem está fazendo. Portanto, que coisa difícil é essa para o ser humano imitar quem está realizando? Por que não faz? Essa nova agropecuária que as senhoras e senhores estão envolvidos é uma montadora agrotecnológica de sustentabilidade intensiva. Parabéns Nutripula por associar lucratividade com sustentabilidade. É óbvio, são coisas totalmente interligadas. A high-tech com práticas conservacionistas. Não precisa ser nenhum gênio para entender que isso dá certo e que isso aumenta o lucro. Então, uma moderna produtor, não é só a evolução do antigo, tem que entender de genética, de administração, de meteorologia, logística, sistemas, tecnologia, gestão de sanidade, legislação, tem que entender também de antropologia, porque temos que aprender a conversar com as comunidades. Não pensem que nós vamos poder simplesmente chutar as comunidades.
chutar os diferentes. Vamos ter que conversar, vamos ter que botar todo mundo junto. E a arte da gestão do agronegócio é trazer os diferentes. Não podemos só falar entre nós. Eu quero os diferentes comigo. Todo mundo que é diferente, nós temos que conversar. É isso que Ray Goldberg faz hoje lá em Harvard, nos Estados Unidos. Temos que entender de sustentabilidade, entender de nanotecnologia, de tributação, acabamento de peso, nutrição, liderança, associativismo, política, economia, sucessão, pessoas, vendas, marketing, comunicação, e ainda temos que rezar porque tem que dar sorte. Então é um mundo gigantesco de fatores. Por isso que produtoras e produtores rurais no planeta Terra têm que ser protegidos, sim. Não precisa ficar dizendo, olha como nós somos. Tem que ser, sim, tratado dentro de uma proteção no sistema da cadeia produtiva. Porque é muito fator para administrar e muito fator incontrolável. Então, cabe ao antes da porteira compreender isso. E cabe ao pós-porteira, para quem as senhoras e senhores têm contratos de vendas, entender que precisa cuidar, sim, de vocês. Até porque, daqui para frente, uma Unilever, um McDonald's, qualquer companhia dessa vai ter que dizer de onde veio a originação e quem fez a originação. Então eu gostaria de sugerir para as senhoras e senhores sempre se apresentarem com a família. Família agrícola é o maior poder de comunicação do planeta Terra. Famílias agrícolas, observem os americanos, família, os australianos, família, os canadenses, família, a Nova Zelândia, família, a Europa, família. Vão visitar o Salão de Agricultura de Paris, famílias agrícolas, e com uma outra coisa genial que nós temos que aprender a fazer, o terroir, a gastronomia de cada regiãozinha brasileira, a comida, o sabor, os drinks, estas coisas todas, porque, senhoras e senhores, podemos achar que vendemos commodity, mas consumidor nenhum do mundo compra commodity, compra sabor, compra prazer, compra mesa. Nós temos que disputar e conquistar as mesas do mundo. Commodity, conversa que não interessa a consumidor, papo de trading. Ninguém lá na mesa, no supermercado, compra bushel, compra arroba, compra tonelada, compra containers. A mesa. E o Brasil tem cada terroir simplesmente fascinante em todos os nossos biomas. Portanto, a gente tem que rezar, porque ainda tem que dar sorte, problema da chuva, problema dos fatores incontroláveis. Agora, se você deu azar uma vez, faz parte da vida. Você deu azar a segunda vez, coincidência. Deu o mesmo azar 3 vezes, mas não tenha dúvida, vai desencapetar. 3 vezes o mesmo azar é você que está fazendo, é seu cérebro que está provocando. Portanto, 3 vezes o mesmíssimo azar se repetindo, desencapetamento, porque tu está atraindo a ele. Não, tem que fazer. Ah, mas eu sou católico, o padre também exorciza, vai lá, exorciza no padre. 3 vezes o mesmo inferno, é você que está atraindo essa porcaria toda para você. O mundo que nos incomoda, ele nos leva a 2 coisas maravilhosas. Ou a gente aprende com ele, ou a gente bota a culpa. Pessoal, vamos acabar com vitimização. Não confie em nenhum ser humano que se vitimiza. A pessoa que se vitimiza, ela está sempre apontando o dedo para culpados em volta. Não confie em quem se vitimiza. E se você tiver essa mania, porque pode ser, o cérebro aprendeu a se vitimizar, para uma autocrítica, né? A esposa, o marido, para de se vitimizar, porque quando a gente se vitimiza, a gente procura culpado, e a gente não aprende. Portanto, o incômodo, ele é muito positivo na vida, desde que a gente aprenda, e não bote culpa. O último livro do professor Ray Goldberg, sugiro muito que vocês acompanhem na internet, Ray Goldberg, o cara que criou o conceito de agribusiness em Harvard, 94 anos esse velhinho, e ele escreveu esse livro recente, dizendo, Food Citizenship, ele quer dizer, o alimento é uma coisa de cidadania. Ele fala, alimento é sinônimo de saúde. Portanto, nós estamos num ramo que não é mais o ramo de antigamente. E ele me falou, Tejon, produtores rurais não são mais produtores rurais, são agentes de saúde do planeta, agentes de saúde humana, muito maiores do que produtores.
São seres humanos numa escala de uma dimensão para o planeta Terra simplesmente incrível. E ele diz, estamos numa era de muita desconfiança, então nós temos que provar confiança, como é aqui um dos itens que eu vi sendo apresentados pela Nutripura. Confiança, 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 e para ter confiança a gente tem que ter transparência, a gente tem que passar a mostrar. Você faz muito bem feito e você prova, e você mostra para o mundo e você prova. Portanto, não basta produzir, a gente tem que mostrar essa transparência toda para o planeta Terra. Rei Goldberg diz, Tejon, nós estamos numa agri-cidadania, uma agricêutica. Praticamente saúde vai virar sinônimo de alimento, de bebida, e o mundo pede saúde, o mundo pede ambiente, o mundo pede uma sociedade de valores, a razão pela qual eu estou aqui produzindo, ciência e tecnologia, originação. Não interessava de onde vinha o café, de onde vinha a soja, de onde vinha milho, de onde vinha a fruta, de onde vinha o boi, de onde vinha o frango, não interessava. Agora tem que passar a mostrar. Portanto, as senhoras e senhores façam fazer parte da estratégia mais importante para o diretor de marketing de uma grande corporação que impacta o consumidor final. Talvez eles não tenham acordado ainda para isso, mas se vocês olharem, por exemplo, uma grande multinacional, a PepsiCo, começou a colocar na embalagem de batata chips a fotografia dos produtores que fazem as suas batatas. Nós vamos ver cada vez mais a presença das senhoras e senhores como garotas e garotos propaganda das grandes marcas mundiais. Que transformação, que mudança. Economia e pobreza. Alexandre, não vai dar para ter 4 bilhões de negros famintos passando, não vai dar. E mais 2 bilhões que vem aí, não tem jeito. Vai ter que resolver. Eu creio que o cooperativismo é um instrumento muito rico para resolver as zonas de miséria do planeta. Educação, o que é que nós fizemos aqui ontem e hoje? Educação, 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 educação e cultura, vários produtos diretos e indiretos. Não falem mal de lixos que aparecem, não xinguem o vegano, não xinga o outro que está falando lá da célula, não. Imagina, tem 4 bi de nego que não come nada, tem mais 2,5 bilhões que precisa comer, tem um mercado gigantesco. Não entre em briga que não é para entrar, vamos falar das coisas geniais e deixa a turma, não briga. Outro dia o pessoal ficou furioso com a Anitta falou mal do leite, o leite, coitada das vacas, vai falar mal do leite. E o pessoal bravo, Anitta, aqueles nomes que o Nilson e o Tom falaram aqui, né? Anitta, não sei o quê. Eu falei, não, vamos, peraí, deixa eu ver. Eu fiz uma investigação nas músicas da Anitta, todas, e encontrei uma música da Anitta que dizia, eu amo leite condensado. E eu mandei, Anitta, a turma do leite é uma turma muito querida. Não só o pessoal que está produzindo, tem mais de 2 milhões de negros aí no Brasil, pequenos agricultores de leite, mas a turma que fica vendendo aí na porta do metrô, café com leite de manhã, tem um monte de fã teu que está nesse negócio do leite. Esquece essa onda aí do negócio do leite, a turma é boa. E outra coisa, tu já escreveu um dia e canta, mandei a gravaçãozinha, que tu ama leite condensado, então não. E nós amamos você, Anitta, viva você, viva os teus fãs. Caramba, nós temos que aprender na comunicação a não entrar em briga que não nos interessa entrar e fazer de todo mundo gente querida aqui do nosso lado. Conceitos, serviços, marketing, arte, design, sabor, esse é o eixo do mundo do agronegócio que nos leva à frente, e vocês estão aqui, como já bem foi dito, vocês estão preparadíssimos para esse universo. Fiquem de olho nos vizinhos que não vão para frente. Os vizinhos que não vão para frente vão ser arrendados, e eu digo para eles, olha, se tu não fizer o que a ciência está determinando, o que o pessoal que faz bem feito faz, venda logo, cai fora, porque tu não vai ser bem sucedido, você vai entrar em RJ. Portanto, se você não sabe fazer isso, assuma, eu não sei fazer, mas preciso fazer. Contrata consultor, contrata veterinário, agrônomo, contrata Nutripura, bota o pessoal que sabe para fazer. Eu não sei fazer, mas preciso. Então não seja burro, faça, ok? Agora o nego não compreende que tem que fazer, não quer fazer, e depois ele vai ter os problemas aí todos que virão com relação a não ter acessos a mercado. Agricultores que vão ao futuro, inovação, compreensão da cadeia produtiva. Setor da pecuária de corte, pessoal,
temos que desenvolver um diálogo com o frigorífico. Temos que fazer, nós temos que chamar os caras, nós temos que desenvolver. Porque quem vai levar lá a comunicação da carne na ponta do consumidor, quem vai falar lá com o supermercado, é a indústria processadora. Nós temos que, pessoal, vamos parar com essa história, vamos ver como é que a gente faz para que a gente trabalhe juntos. Porque vocês vão precisar que a gente trabalhe junto. E tem gente bem intencionada no meio, mas nós ainda carregamos um grande ranço de coisas que, com certeza, as senhoras e senhores aí mais antigos têm razão na bronca. Mas não dá para ter cadeia produtiva que tem briga dentro dela, porque o maior inimigo da cadeia produtiva da pecuária de corte não é a de frango, não é a de suíno, é ela dentro dela. Então nós vamos ter que caminhar sim para uma visão de integração de cadeia produtiva. E quem vai ao futuro é a pessoa que supera. E o que é superação? Não me interessa o que trouxe nenhum de vocês e nem a mim até aqui. Me interessa o que eu vou fazer daqui para frente. Não me interessa o que me trouxe até a Nutripura nesse instante. Me interessa o que eu vou fazer com a Nutripura e com o que eu vi aqui daqui para frente. Isso é superar. Superar significa point of no return. Não tem volta atrás. Genial o que me trouxe até aqui. Mas para superar eu tenho que fazer coisas que eu não fazia antes. Portanto, eu preciso saber meia dúzia de valores que não mudarão nunca na Terra. Meia dúzia de fundamentos de valores que nunca mudam. E não misturá-los com 1000 coisas que mudam todos os dias. O que muda todos os dias eu tenho que realizar. Mas tem meia dúzia de coisas que não mudam nunca. Como, por exemplo, vimos aqui a história do Shiro, e quando o velho Nishimura disse, por que tudo deu certo? Fascinante pergunta. Por que tudo deu certo? Segredo para ir ao futuro, pessoal. Só vai ter 2 tipos de pessoas no futuro, o veloz ou o desaparecido. Não tem mais assim, eu não tenho mais 10 anos para esperar para ver se a tecnologia funciona. O plantio direto, quando criaram o plantio direto lá na região da Batava, lá na região do Campos Gerais, foi em 1972 que o Barthes e o Dijkstra viram que precisava fazer plantio direto, porque uma enxurrada varreu a lavoura deles, ficaram incomodados, foram estudar. Em 72, sabe como chamavam os dois? De alemão louco, eram uns idiotas, cuidado louco. 82, 92, só foi generalizar plantio direto depois de 93, 94. Eu perguntei outro dia não, tem 2 anos, para o Dijkstra, como é a qualidade do plantio direto no Brasil hoje? Todo mundo faz. Ele falou, muito mal feito, 80% é mal feito. Portanto, nós não temos mais 40 anos para esperar, para fazer mais ou menos. O mundo vai punir. Então, ou tu é veloz, ou tu é desaparecido. Mas aí vem a grande questão, que me incomoda profundamente, foi minha tese de doutorado. Por que pessoas não mudam? Por que tem gente que, exposta ao que tem que ser feito, não faz? Porque seria fácil, tu expõe, tá bom, vou fazer, seria lógico. Então, o Daniel Goleman, com quem eu conversei lá nos Estados Unidos, criador da inteligência emocional, ele me disse, Tejon, minha pesquisa revela o seguinte problema, no mundo, 11% das pessoas estão à frente de todo mundo. 11% das pessoas caminham na vanguarda. Elas estão à frente da gente como professor, estão à frente dos cientistas. 11%. 19% das pessoas, dependendo do ambiente, podem imitar os 11%. E o drama do mundo, me disse ele, é que 50% das pessoas no planeta são turistas, passando o tempo pela Terra. E 20% é terrorista, detonando e falando mal de todo mundo. Então nós temos um desafio gigantesco. E eu convidaria vocês, aqui são uma elite, vocês fazem parte dos 11%, mas observem, quantos vizinhos vão conversar com vocês para aprender com vocês? Observem nas suas regiões, observem na vizinhança. E o agricultor que é mal sucedido, ele odeia o bem sucedido. Ele gosta de andar com quem é mal sucedido, porque os iguais se afinam. Então nunca veremos um produtor mal sucedido só. Ele estará sempre conectado a outro tão ruim quanto ele. Portanto, é uma coisa complicada esta. 11, 19, 50, 20, observem nas suas regiões. 11, 19, 50, 20, 11, 19, 50, 20, cooperativas onde tem uma força grande de educação, o sacrifício que é feito para não deixar cooperado você ficar para trás, ficar na mediocridade, como tem que insistir. Eu conheci um trabalho genial na área de fumo da Souza Cruz,
27 mil pequenas famílias agricultoras produzindo fumo. Eles têm o banco de dados de todas as pessoas. Eles fazem um contrato de meta de produção, um a um. E na conversa com eles, eles sabem quem vai entregar, quem não vai entregar. Eles sabem quem ele tem que conversar com a mulher, com a esposa, porque o homem não vai. Quando ele tem que conversar com os filhos, porque o casal não vai. Eles conhecem tudo isto. Portanto, uma pressão gigantesca para não deixar nego para trás. E aqui está, provavelmente, uma missão espetacular da Nutripura, uma missão social. Não basta falar com os 11%, não basta falar com os 19%, eu tenho que ver como é que eu salvo 50%. Como é possível salvar os que você mostra e eles ficam indiferentes? Grande desafio. Tem áudio, né? Deixa o áudio rolar um pouquinho. Você tem aí esse cão, é um cão normal. Esse é o outro que pega. Pode deixar o áudio funcionando, que tem uns vídeos aqui com áudio, viu? Então, 2 poderes alavancam o mundo. O mundo é imperfeito, o mundo não é perfeito. Eduque as crianças para isso. O mundo não é perfeito, o mundo é imperfeito. Portanto, não espere perfeição. Temos que trabalhar no aperfeiçoamento do mundo. E quem ama, aperfeiçoa. O maior amor do mundo é compreender que você existe para aperfeiçoar. Aperfeiçoar sua propriedade, aperfeiçoar seu marido, aperfeiçoar sua esposa, aperfeiçoar seus filhos. Não tem criança perfeita, portanto, o mundo é um alvo, é um gigantesco parque de aperfeiçoamentos. E quando você pensa assim, é delicioso viver, porque você vê que em tudo existe a oportunidade de ser aperfeiçoado. Agora, nós somos o resultado das nossas percepções, como descreveu Gorbachev. O nosso poder é o poder da nossa percepção. Senhores da carne, Alexandre, consumo per capita da carne bovina cai. Tem muito mercado em todos esses mercados emergentes, de gente que não come nada e que vai passar a comer. Porém, quando você vai vendo na alta renda, quando você vê nos países mais ricos, o consumo per capita da carne vermelha, que já foi lá mais no passado, Alexandre. Eu me lembro de dados mais antigos, lá da década de 80, por aí, 40, 38, 40 quilos per capita, né? E esse é um dado recente aí, chegando em 26, né? Então é algo, quando eu olho assim, eu fico incomodado. Fizemos uma pesquisa a pedido da Acribate aqui do Mato Grosso, junto a consumidores de carne na cidade de São Paulo. E perguntamos, essa pesquisa tem uns 5 anos já, é uma pesquisa de 5 anos atrás. Perguntamos, das carnes, né? Qual é a carne mais saborosa, mais gostosa? Carne bovina. A carne vermelha mais gostosa, mais saborosa. Né? Agora, por que você não compra todo dia? Ah, não, o frango é de todo dia. O frango é a carne de todo dia, porque é prático, é fácil de fazer, é mais barata. A carne bovina é muito cara. E qual é a carne que mais significa saúde na sua mente? Peixe. Peixe, sinônimo de saúde. Então, quando a gente olha aqui, e na minha profissão de marketing, isto aqui, com isto aqui, é preocupante. Isso não pode existir. Eu não posso perder consumo per capita e mais. Ótimo que eu tenho uma percepção de sabor, de que é gostosa, mas eu não posso ficar visto como um produto de momentos nobres, de momentos especiais. Porque quando eu era criança e fui criado, todo dia tinha carne vermelha. E tinha miúdos, e tinha fígado. Na minha casa nunca teve alcatra, porque éramos pobres. Portanto, senhoras e senhores, cuidado, hein? Está precisando rever as ações de marketing do setor da carne bovina junto ao consumidor final. Porque isto aqui é profundamente incomodante. Quando a Friboi fez uma grande campanha publicitária, alguns anos atrás, com grandes verbas, eu conversei com o pessoal, falei, pô, façam pelo menos um filme falando da saúde, da importância da carne vermelha na saúde humana. Façam pelo menos um filme mostrando a importância da originação de produtores que fazem isto muito bem feito, com amor, carinho, bem-estar animal. Pelo menos façam isto, não fizeram. Então tem que ser chamado a atenção. Quem tem que mudar a imagem da pecuária é o frigorífico. Tem esse dever. Por quê? Porque eles estão no comando da cadeia produtiva. Eles precisam fazer esse trabalho sim. É algo que eu falo aqui com veemência, porque isso significa compreender o que é agribusiness, de Harvard.
lá do professor Ray Goldman. Quem está na frente da cadeia produtiva tem o dever de zelar por ela. Portanto, eu vejo iniciativas das entidades, da Acrimate, do pessoal do Zebu, eu vejo essas iniciativas, mas elas são pequenas, ficam restritas a conversar entre nós mesmos. E o pessoal de suínos, parabéns ao pessoal de suínos, um trabalho que eles fazem com os supermercados brasileiros, elevou o consumo per capita, que era de 11, 12, hoje para 17, porque eles foram nos supermercados mostrar os cortes, mostrar as coisas todas, junto com os abatedouros, junto com os frigoríficos. Então o suíno, que era uma carne meio não muito percebida, aliás, pararam de falar porco, mudaram, não fala mais carne de porco, fala carne de suíno. E um trabalho com os supermercados brasileiros, que são 90 mil lojas, pessoal, no Brasil. 28 milhões de pessoas passam todos os dias nessas lojas. Gente, carne bovina, açougueiro de supermercado, precisa ser recomposto. O açougueiro no supermercado tem que ter uma importância muito maior, falando dos cortes, falando das partes mais baratas. E quando eu vi um estudo de um cientista sobre relação custo-benefício da ingestão de proteína, mesmo um corte mais caro de carne bovina te dá uma relação custo-benefício de proteína muito melhor do que outras proteínas. Então nós não sabemos, não nos comunicamos, e esse é um desafio que eu vejo aí. E tudo isso significa foco. E falando de foco, uma brincadeira com vocês aqui, um espanhol perguntou: Tejão, por que existe tourada? Eu falei: tourada é um costume velho de vocês aí, do homem contra o animal. Ele falou: não, tourada existe só por um motivo: o touro é burro. O touro, ao invés de focar no toureiro, ele presta atenção no pano, naquela bandana. E como ele presta atenção na bandana, ele não foca no toureiro. Eu falei: não é possível. E ele me mandou o vídeo. Veja o áudio, por favor, deve ter um áudio aí. Chegou o áudio aí, deve ter um áudio aí nesse vídeo. Parou. Ah, está. Soltaram um touro numa arena com 100 pessoas. E olha o que o touro faz. O touro fica andando atrás do cara com o pano na mão. Do toureiro. O touro é burro, ele fica andando atrás do pano. Eu não entraria nesse teste, não iria fazer. Eu não teria tanta confiança assim, mas impressionante. É incrível. Foco. Eu pergunto: será que a gente age assim de vez em quando? A gente tem um foco errado, fica andando atrás das coisas que não interessam. Então, produto é o que fazemos no campo, vendas é o que fazemos na mente do cliente. E nesse sentido, eu quero mostrar para vocês uma experiência fascinante. Voltando lá da França, passei numa loja de conhaque Hennessy, e eu entrei para comprar um conhaque de 70 euros. Cheguei em uma vitrine com um conhaque escrito lá 20 mil euros. Falei: não é possível. Chamei o vendedor: meu amigo, o que tem uma garrafa para valer 20 mil euros? E ele me deu uma aula das cepas, da origem, de onde veio, etc. Eu perguntei: que conhaques você tem aqui? Falei: temos de 1.000 euros, 800, 750, 500, 300, 200 euros, 120 euros, 70 euros, todos ótimos conhaques Hennessy. Eu entrei para comprar o de 70. E falei: amigo, me deu de 200. E perguntei: algum dia alguém aqui já comprou um conhaque de 20 mil euros? Ele falou: nunca. Mas é graças ao de 20 mil que eu vendo muito mais o de 200 que o de 70. Pensem na carne bovina. Pensem na carne bovina e deem nobreza para aqueles cortes que a minha mãe comprava, para aquela carne moída. Pense na beleza disso. Não é só a picanha do outro planeta, o filé do outro mundo. Pensem que a gente precisa acessar necessariamente
a base da pirâmide, tem que retomar o conceito de um consumo dioturno e diário. Esse é o desafio. Não existe mercado se a gente pensar só em ricos. O mundo é um mundo de grandes populações pobres. Este aqui é o Olímpio lá de Cuiabá. Ele me disse que ele vende touro da mesma forma. Ele deixa uns touros lindos na entrada da fazenda, lindos, os melhores, e leva o cliente para ver os touros. O cliente entra na fazenda, vê aqueles touros lindos e pergunta: nossa, e esses aí? Não, esses não posso vender, esses são meus, é uma reserva especial, não estão à venda. Mas não, você não vende? Não, esses não vendo, esse é só meu. E o cliente fica com aquilo na cabeça e vai ver os outros touros, e aquele touro da entrada não sai da cabeça. E ele disse que ele vende lá os touros por 8, 9, 10 mil reais, por aí. E aí um cliente insiste: mas aqueles lá, por quanto tu me venderia um? Ah, no mínimo 35, 40, aqueles lá. Mas eu quero um. E o cara compra. Mas tá bom, quer para ti, eu vou vender. Ou seja, o mundo do preço é um mundo de percepções. É um mundo que a gente tem que aprender a dominar. Na França, esse restaurante, L'Entrecôte. Portanto, amigos da carne, go ahead, let's go, au revoir. O mundo está aqui, ó, uma fila para entrar no Entrecôte. No almoço, Um abraço a vocês. fila no jantar, vamos fazer marketing, porque filas. olha o tamanho do mercado aqui à disposição, uma filona. Abração. Ou seja, fila para entrar no L'Entrecôte. Aí quando você entra lá dentro, só tem um prato, batata frita, umas tirinhas finíssimas dentro de um aquecedor que fica funcionando, dentro de um forninho na tua mesa, tirinhas fininhas, com batata frita, um molho simplesmente delicioso, e obviamente um vinho francês escrito Entrecôte. Este é o único prato. Qualquer coisa que você peça, não tem. Este é o único prato. E eles dizem: isto tudo aqui é feito com carne produzida aqui pelos produtores franceses. Ou seja, nós não vamos conquistar consumidores se não conquistarmos os restaurantes, se não conquistarmos os supermercados, se não conquistarmos essa nossa agroindústria envolvida nisso. Novo agronegócio é saúde total, inclusive mental. Nenhum de nós estaria aqui sem cooperação. Dr. Macedo ficou famoso aí por ser um cirurgião do presidente da República. Aí eu perguntei para ele: o que aconteceu com você, Macedo? Um cavalo deu uma patada no meu rosto com 12 anos de idade. Amassou e eu perdi parte da visão. E aí eu queria ser cirurgião. O médico que me atendia dizia: menino, esquece, você não vai ser cirurgião, você teve sua vista afetada. Eu continuei, fui estudar para medicina, fui fazer meus 2 anos de internato, de estágio na Santa Casa. No último ano eu estava lá e os médicos saíram de férias no Natal e me deixaram sozinho. Pela primeira vez eu fiquei sozinho no plantão. Apareceu uma emergência. Quando eu fui atender, quem estava lá para ser atendido? Exatamente o médico que me disse que eu jamais seria cirurgião. Macedo se transformou no maior gastroenterologista do mundo, com um problema de visão, mas simplesmente ele tem uma equipe sensacional, e simplesmente ele se transformou no cara que estuda tudo que os outros não estudam. E vale aqui o que Macedo me disse, que eu passo para vocês. Eu perguntei: Macedo, qual a diferença de fazer uma cirurgia com você ou com outro médico? E eu acho que é o que eu gostaria de ouvir das senhoras e senhores pecuaristas aqui. Ele me disse: comigo, Tejon, a chance dos fatores incontroláveis interferirem é muito menor, porque ele estuda mais, ele se dedica mais, ele presta muito mais atenção. A chance dos fatores incontroláveis interferirem é muito menor. Meu amigo João Carlos Martins, 65 anos, não pode mais continuar tocando por um acidente, e ele se transforma num maestro. Ele diz: obrigado pelo acidente que eu tive, porque ao me transformar no maestro, eu me transformei numa pessoa muito maior e muito melhor do que eu era antes, como intérprete. Maior intérprete de Bach do século XX. E este homem querido, grande amigo, me mandou um presente, que eu vou aqui compartilhar com vocês. Este menino, que sou eu, a pergunta é: por que tudo deu certo? Eu sou um menino que foi adotado,
queimadura grave aos 4 anos de idade no rosto. Fiquei 12 anos em hospitais públicos, estudando em escolas públicas, um pai e uma mãe adotivos. E aos 15 anos eu já ajudava numa livraria lá em Santos, varrendo, limpando, entregando livros. Um menino desse, filho de mãe solteira, adotado, queimadura na cara, 12 anos em hospital público, escola pública, por que chegou onde chegou? Porque algo que foi usado aqui, falado aqui, é confiança. Minha mãe biológica passando o bebê Tejon para minha mãe adotiva, a dona Rosa. Eu tive uma mãe que deu a vida para que eu nascesse, e tive uma outra mãe que entregou a vida para que eu chegasse onde eu cheguei. Aos 4 anos, a grave queimadura, me transformei num ET. Não era mais aquele lindo bebê, era uma outra personalidade, uma outra pessoa. E o maestro João me mandou de presente este vídeo que eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu conheci esta pessoa por causa de um livro que foi feito nos Estados Unidos, citando exemplos de superação pelo mundo. Através de operações, através dos pais adotivos, ele foi construindo a sua vida na educação, na escola, foi crescendo, acabou ficando como diretor de uma das maiores instituições em nosso país, no campo do jornalismo, e esta pessoa acabou sendo referência para milhares e milhares de brasileiros. Os seus livros são admirados pelo Brasil inteiro. Ele tem uma história incrível de superação e hoje ensina a dar a volta por cima. Eu vou conversar com José Luiz Tejon, por favor. E vamos receber com um grande aplauso José Luiz Tejon. Nosso parceiro de tanto tempo, e quem eu sou um fã roxo, o escritor José Luiz Tejon. O grande problema dos seres humanos não é quando acontece algo que você tem que se virar, é quando você entra em zona de conforto, porque a zona de conforto, a acomodação é uma morte em vida. Tem aqui o Zé Luiz Tejon, um belo livro sobre superação. Guerreiros não nascem prontos. Querido amigo Tejon, parabéns pelo lançamento do seu livro, né, e o conceito que você reúne sobre os guerreiros. Parabéns, José Luiz Tejon e a professora. Muito inteligente. E superação é a normalidade da vida. Você tem superações todos os dias para serem feitas. Vou conversar com esse amigo querido sobre superação. Meu irmão, que alegria te receber. Muito obrigado mais uma vez. Assim sendo, eu posso dizer, por estas razões, José Luiz Tejon, você é o meu herói. A questão então é essa: por que tudo deu certo? A pergunta que deve nos movimentar doravante. Não se acomode na sua camada, o incômodo salva, mas ele incomoda muito. Na fase da criança é onde você decide o caráter de um ser humano. Meu pai português, de Chaves, Antônio Alves, meu pai adotivo, quando eu saí do hospital, eu fiquei dos 4 até os 7 anos, namorávamos em Santos, e ele dizia: vamos nadar. Tu engolistes uma mistura de cera com gasolina e afetaste o pulmão. Vamos à praia, temos que nadar 3 quilômetros todo domingo. E me levava para nadar 3 quilômetros para alargar o pulmão. E dizia: se não melhorares o pulmão, tu vais morrer cedo. Um dia me levou numas rochas onde batiam, de um lado, ondas violentas, de um lado havia um remanso de mar. Ficamos numa pedra do lado do remanso e ele pergunta: e aí, filho, estás bem aqui? Eu falei: tô, pai, aqui ó, o mar é calmo, a rocha é firme. E lá, onde as ondas estão a bater? Ele falou: não, pai, lá, se formos lá vamos morrer. E aqui? Tu achas que aqui não vai mudar o mar, que aqui não vai mudar o vento, que aqui não terão ondas como aquela?
O que é que tu vês vivo aqui na rocha, filho? Eu falei, eu vejo ostras, pai. E tu és uma ostra? Não. Então vamos lá onde as ondas batem. Mas pai, se formos lá não vamos morrer. Presta atenção, uma onda bate e recua, depois outra bate e recua. Enquanto uma bater e recuar, vamos esperar a nova onda. Mas e aí, pai, quando vier a nova onda, vamos correr? Ele me olha assim e diz com aquele jeito português: Rude, filho, não estou a te criar para virares um cagão. Quando vier a nova onda, vamos fazer a única coisa que se faz no encontro do mar com a pedra. E o que, pai? Mergulhar nela antes que ela salte sobre nós. Formou um vagalhão e ele disse: salta, filho. Mergulhamos e voltamos a nado até a areia da praia. E quando chegamos na areia, ele me diz assim: aprendeste a viver. Viver é estar preparado para saltar a vida, como saltamos agora ao mar. Eu tinha uns 8 anos de idade, e este velho português colocou no meu neurônio o movimento, a constância da vida, o saltar para cima dela, antes que ela saltasse sobre nós. Com este português eu aprendi o fundamento número 1 da vida, que é coragem. Sem coragem você não tem a tal da confiança que estamos falando aqui. A pessoa que não tem coragem, ela não confia nela. Se ela não confia nela, ela não confia na outra pessoa. E se ela não confia na outra pessoa, ela não coopera. E se ela não cooperar, não vai criar, porque toda a criação é resultado da cooperação. É da criação que nasce a consciência. Nós podemos ser, sim, o exemplo do país, da segurança agroalimentar do planeta Terra. Temos consciência sobre isso, porque corajosos já fizeram, já aprendemos a confiar, já aprendemos a cooperar, já criamos, temos a consciência. Com a consciência nós partimos para a conquista. Conquista é a ausência da dúvida. Eu vou. A partir da conquista paramos para corrigir, paramos para consertar tudo, porque nunca haverá nada perfeito na Terra. E a partir disso nós formamos então um caráter, o caráter de um povo, o caráter de uma nação, o caráter de uma família, o caráter de uma região, o caráter de uma empresa. Mas nasce na coragem. Coragem para viver na terra imperfeita. Salte sobre ela antes que ela salte sobre ti. Coragem. Com coragem confio em mim. E aí confio em ti. Aí juntos cooperamos. Cooperando crio. Criando eu tenho a consciência que eu posso mudar destinos. Com a consciência eu parto para realizar. Com a convicção e com a conquista, quando conquisto, paro para refletir, corrigir, e a partir daí é um caráter. Este é o caráter que explica extraordinariamente o que Shiro nos mostrou aqui. Havia um caráter naquela alma da Jato, aquele caráter explica. E simplesmente Shiro fez de genial, ele reviveu modernamente o caráter que estava ali impregnado, fantasticamente impregnado. Viktor Frankl diz: quem tem por que viver pode suportar quase todo como viver. E como que a gente aprende sentidos observando seres humanos? Isso foi bem colocado aqui também pelo Miguel. A gente aprende sentido observando seres humanos, aprendendo com seres humanos. Quando eu era criança, meu pai e minha mãe tinham um bazarzinho Barapé, perto do Campo dos Santos, um bazar de 5 metros por 12, de armarinhos. Todas as pessoas que passavam por ali, eles me faziam prestar atenção. Quando eu tinha 7, 8, 9 anos de idade: olha lá o seu Santos, filho, aquele homem, que horas são? 10 horas da noite, ele está lá trabalhando, que admirável aquele homem. Olha lá o seu Pontual, é um arquiteto, um engenheiro, o único engenheiro da rua. Seu Pontual, como vai? Menino, presta atenção no seu Pontual. Me faziam prestar atenção nas pessoas, e prestar atenção nas pessoas do meu bairro. Por que eu não fugi do velho Nishimura no primeiro encontro que eu tive com ele? Quando eu tinha 24 anos, eu fui me apresentar para o velho Nishimura e ele falou: o que você fazendo? Eu fazendo marketing, Sr. Nishimura. O que é esse marketing? Já tu faz máquina, não faz marketing. Que é isso? E vai explicar o que é mais, ou não dá para explicar hoje. Mas eu pensei: nossa, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui, 500 quilômetros de São Paulo? Mas imediatamente aquele velho brilhante percebeu que alguma coisa eu fazia que ele não sabia o que era e que era importante. E aí, dentro do raciocínio do Nishimura sobre marketing,
2 minutos depois dessa pergunta, que me deixou encabulado, sem palavras, eu falei, estou despedido. Ele falou assim, sabe fazer folheto? Nishimura vende máquina, sem folheto não vende máquina, e folheto jato ruim. Vai sei fazer, seu Nishimura. Então tem que fazer folheto para cada máquina, um folheto, e tem que tirar fotografia bonita. É ótimo. Sabe fazer calendário de fim de ano, folhinha? Vai ser, seu Nishimura, mas tem que fazer folhinha que chegue em cliente antes que ano mude. Sabe fazer cartão de Natal? Sei, seu Nishimura, cartão de Natal. Mas tem que fazer cartão de Natal que chegue em cliente antes de Natal. Claro. E sabe fazer cartão visita? Sei, seu Nishimura. Cartão visita jato feio. Vai fazer esse. Nishimura me deu, naquele dia, às 6:30 da tarde, no escritório dele, que ele chamava de quarto. Ele não compreendeu o que era a história de marketing, mas imediatamente ele me deu 4 tarefas para fazer. E eu posso garantir a vocês, pessoal, fazer folheto daqueles pulverizadores naquele tempo, para um camarada leigo como eu, haja! E aí eu comecei a contar com a coisa mais genial do mundo, a cooperação. O engenheiro Honda, o Sérgio, o pessoal da engenharia, viram ali um menino lá de 24 anos, não entendia nada de nada, tendo que fazer os folhetos da Jato. Como esse pessoal me ajudou. E quanta ajuda que ali eu acabei recebendo. Porém, se não fosse isto da Rosa e do Antônio me fazendo prestar atenção em pessoas, com certeza eu não teria ali conseguido sucesso e nem êxito. Eu quero dedicar aqui, antes de terminar, uma homenagem às mulheres, e aqui a gente tem aqui conosco a Norma Gatto. Norma Gatto está aqui, é um exemplo de mulher fascinante do mundo do agro, e a gente coordena lá o conteúdo do Congresso Nacional de Mulheres do Agro. Estava aqui também a Dora Zanini, junto, teve que sair. E eu diria a vocês, pessoal, mulheres significam o novo agronegócio. Salão de Agricultura de Paris, na semana retrasada, a atração do Salão de Agricultura de Paris, Norma, eram mulheres. 25% das fazendas francesas administradas por mulheres. O tema do Salão da Agricultura era a presença da mulher na França, tocando as lavouras, as fazendas modernas. Então, as mulheres têm aqui uma importância gigantesca, e nós fizemos as 7 virtudes das mulheres, a partir dos estudos realizados, Norma e todas aqui as mulheres presentes, e eu quero compartilhar com vocês 7 virtudes das mulheres no agronegócio. Primeiro, liderança. Vocês não têm dúvida que vocês mandam. É impressionante. Isso tudo é resultado de 7 anos de convívio e de estudos com as mulheres do agro no Congresso Nacional. A Norma Gatto foi um dos símbolos dos congressos. Segundo fator virtuoso de vocês, mulheres, resiliência. Parece que a mulher nasceu para sofrer e sabe sofrer. E o homem é todo cheio de dodói. Mulher passa, é impressionante. É impressionante a capacidade de superação da dor da mulher, do enfrentamento das dificuldades, das barreiras, dos preconceitos. Resiliência, que poder gigantesco que as mulheres têm no mundo do agro. Outra coisa genial das mulheres, velocidade. Se tudo isso aqui que foi apresentado, eu diria aos vendedores da Nutripura, tudo que vocês apresentaram, se tem produtor aí que está torcendo o nariz, converse com a mulher dele. A mulher dele é veloz, ela quer fazer, ela não quer perder tempo. Mulheres no agro são velozes, querem realizar. E outra, um poder gigantesco que essas mulheres têm de comunicação. Se falam, se comunicam, trocam WhatsApp, e-mails, criam núcleos e grupos, e elas estão o tempo inteiro passando uma para a outra, Norma. É incrível como vocês são. Então vocês são extremamente velozes com relação à adoção das tecnologias. Outra coisa das mulheres do agro, empreendedoras, querem ganhar dinheiro, querem ter resultado, são preocupadíssimas na gestão, como bem aqui colocou o Miguel, preocupadas em gestão, preocupadas em dar resultado. Têm um olhar incrível com relação ao negócio, ao que vimos dos nossos estudos. Sexto poder feminino, afetividade. Gente, para chegar ao cérebro de um ser humano, se você não passar pelo coração, você não conquista. As mulheres têm um poder afetivo simplesmente fascinante dentro da sua biologia. E o item responsabilidade.
O que mais me chamou a atenção, Norma, nos estudos das mulheres do agro, foi a responsabilidade com relação à sucessão, a preocupação com a sucessão, a preocupação com o bem-estar animal, a preocupação com o meio ambiente, uma preocupação de responsabilidade fascinante. Então, escrevemos as 7 virtudes das mulheres do agro, e eu diria, homens, não fiquem furiosos, né? Porque um dia escreveremos os 7 pecados delas também, tá certo? Mas aqui estão as 7 virtudes das mulheres do agro. A força será sempre humana é a força, o prazer de fazer bem feito, o prazer de fazer com equipe, o criar dentro das circunstâncias o máximo, liderar a sua vida, e arrebatamento. Arrebatamento é o sentido pelo qual vale a pena ser feito. Querido maestro, pecuária de hoje, pecuária de amanhã, significa gestão de cadeia produtiva. É a regência que o país precisa. E eu quero ir encerrando, dizendo que gosto dos imperfeitos, porque na terra, perfeitos não nascem feitos. E a minha mãe, Dona Rosa, quando eu saí do hospital, lá da Santa Casa de Santos, fiquei 3 anos internado, ela, a lemoa, nascida no Morro do Canastra, lá no Rio Grande do Sul, Rosa Hoffmann, aquele jeito alemão, ela dizia assim: filho, você tem que ajudar sua mãe na feira. Você não ajuda a mãe na feira e as vizinhas estão dizendo que não sei te dar educação. Eu subia no telhado e a mãe não conseguia me pegar. Ela ia na feira, voltava, dava um sonho e um pastel e dizia: semana que vem tem que ir com a mãe na feira, porque as vizinhas estão dizendo que você é o único menino que não ajuda a mãe na feira. Eu passava a semana onde? Em zona de conforto, escondido no fundo do meu quintal, que era onde eu gostava de ficar, não ver ninguém e não ser visto. Quinta-feira, dia da feira, lá vinha esse tanque alemão querer me levar para a feira de novo, eu subia no telhado novamente. Ela mandava descer, eu não descia, ela dava bronca, eu não descia, porque o meu medo do mundo lá fora era muito maior do que o medo dela. Ela ia na feira, voltava, um sonhozinho, um pastel, falava: filho, você na semana que vem vai com a mãe na feira de qualquer jeito, porque eu não quero ser vista como uma mãe que não sabe educar uma criança. Todos os filhos ajudam as mães. Passava a semana e eu de novo, na boa, escondido no fundo do meu quintal. Eu já sabia que quinta-feira de manhã já vinha me pegar, então eu ia dormir já preocupado em acordar cedo para fugir para o telhado. Na terceira vez eu acordei com o meu braço amarrado ao braço dela. Ela se enfaixou a mim à noite, e quando eu acordei eu estava preso a Dona Rosa. Vai com a mãe hoje de qualquer jeito. Eu comecei a chorar, a berrar. Ela me arrastou até a feira, ficava a uns 3 quarteirões de casa, chorando, esperneando, arrastado. E quando chegamos na feira, a primeira barraca da feira era a barraca das batatas. E logo um monte de gente foi se reunindo, porque eles sabiam do acidente do filho da Dona Rosa, mas não tinham visto ainda, porque ficou famoso lá no bairro o que aconteceu. Ela fala assim para mim: filho, presta atenção nas batatas. Pega uma com a sua mão e pega desse saco aqui. Batata grande para fazer para o seu pai, que é português. Ele gosta de batata cozida. Eu fui pegando as batatas, veio reunindo gente em volta. Uma mulher gigantesca me vê, eu não esqueço dela. Abraça minha mãe e diz: meu Deus do céu, Dona Rosa, como seu filho ficou? Quando eu ia olhar para aquela mulher, Dona Rosa diz: presta atenção, você está pegando batata estragada. Pega uma e não me tira a atenção do saco. Eu voltei o foco para o saco, continuei pegando. Gente em volta. Outra mãe com o menino velho apontou o dedo e falou bem alto: meu, olha lá, filho, quando eu digo para tu não mexer com fogo, olha como tu vai ficar. Quando eu ia olhar para aquela mãe, para aquele menino, de novo Dona Rosa interfere: agora naquele saco ao lado ali, pega daquele, batata redondinha, pequenininha, para fazer no forno, do jeito que o alemão gosta. Ela me carregou pela feira, me fazendo prestar atenção na batata, no alho, na cebola, na laranja. Voltamos para casa, o pai abraçou, a mãe abraçou e disseram assim: obrigado, filho, ninguém vai dizer que nós não sabemos te dar educação. Eu fiquei feliz, e na semana seguinte fui com minha mãe por minha livre e espontânea vontade até a feira. E quando cheguei lá, o que vocês acham que acontece? Pessoal, o mundo é imperfeito. Tu é um menino, 7 anos, cara queimada, os moleques não vão te chamar de pequeno príncipe. Aí vem um lá: aí ô queimado,
Aí tu olha bem para ele, ele é um puta gordo. É o Buda. Aí outro é manca, ó, o manco. Tem o Chico Boia, o Zé da Pinta, que tem uma pinta na testa. O fedido, o chulé. Cada moleque tem um defeito. E se não tem, tu inventa que ele possa acreditar que tem. E logo depois de 30 minutos aí dos bullying, eu vi que a meninada ali da minha rua, a molecada da minha feira, não eram meus inimigos. Começando a chutar laranja, a brincar um com o outro. E aí, 2 americanos com que o maestro se refere, quando vieram ao Brasil, escrever um livro, Suicide or No Terms, entrevistando pessoas de sucesso. Na minha sala, como diretor do jornal Estado de São Paulo, eles me perguntaram qual foi a primeira vez na vida que você sentiu muita felicidade. Volte no tempo. Eu gostaria que vocês pensassem na vida de vocês também. Volta no tempo, não prêmios, essas coisas. Volta 10 anos, 9 anos, primeira vez que você sentiu muita alegria, muito sucesso, muita felicidade. Eu comecei a pensar e disse: eu me lembro. Foi quando os meninos da minha rua bateram na porta da minha casa para ir jogar bola com eles. E aí vem a pergunta que os americanos fizeram, que transformou muito a minha consciência. Eles perguntaram: Tejon, todo sucesso é resultado de um processo. Se os meninos foram na porta da tua casa bater para você jogar bola, o que aconteceu antes? Eu não me lembrava, me esforcei. Quando veio à minha mente o que aconteceu antes, comecei a chorar na frente deles, porque veio à minha mente da minha mãe amarrada a mim, me levando onde eu não queria ir, me fazendo prestar atenção no que eu tinha que fazer, e com isso ela consertou o meu foco. Ela colocou o foco nas batatas. Eu não lembrava disso. E chorei muito, porque eu sempre agradeci muito aos meus pais adotivos por tudo que me deram. Mas eu não consegui me lembrar, com eles vivos, de que esta mulher me fez fazer o que eu tinha que fazer. Se ela não me arrancasse do fundo do quintal, eu não estaria aqui. Que o velho português Antônio Alves me fez saltar ao mar, e que os dois me ensinaram a admirar pessoas. Por isso, onde quer que eu vou, hoje eu tenho a consciência de que isto me guia, e eu gostaria que vocês fossem guiados pelos mesmos fundamentos. Coragem da vida na terra, salta sobre ela, admira as pessoas que fazem bem feito, copia as pessoas que fazem bem feito, e fundamentalmente prestem atenção nas suas batatas. Quais são as suas batatas? Essa região maravilhosa, esse conhecimento científico espetacular, essa coisa bovina, linda e fascinante, tudo o que pode fazer junto. E o Brasil? Não há país no mundo mais espetacular do que o Brasil. Quanto mais eu viajo, quanto mais eu conheço outros lugares, o lugar mais rico e mais gostoso que eu me sinto é quando eu estou no avião voltando. E quando a gente vê e sai lá de Nantes, onde eu dou aula para alunos do mundo inteiro, e chego aqui no Brasil, fui a Patos de Minas, de Patos de Minas eu fui a Lagoa Grande, de Lagoa Grande eu estou aqui em Rondonópolis, e eu comparo com o resto do mundo, e com os jovens do mundo, como isto aqui é simplesmente gigantescamente espetacular. Portanto, a lição que obtive aqui, fortíssima hoje do Chico: para de brigar, irmão. E qual é o valor da Jato? Para de brigar, brasileiro. E qual é o valor do Brasil? Coloca e monetiza. 5, 6, 7, 8 trilhões de dólares. Quanto vale? Quanto vale a Amazônia? Quanto vale isto? Quanto vale tudo que a gente pode produzir? É muito mais do que 1,5 trilhão de dólares, sem dúvida alguma. Se a gente parar de brigar, com certeza a gente vai chegar lá. E o meu símbolo do coração do cristianismo é o cálice, não é a cruz, porque a cruz foi decorrência da decisão de Cristo. Cristo decide: eu vou fazer o que tem que ser feito, mesmo não sendo a minha vontade, mas sendo a vontade do Senhor. Afasta de mim esse cálice? Não, me dá aqui que eu vou tomar. Portanto, essa é a diferença do grande líder
de uma nação, do grande líder de uma região, de uma empresa, ou do grande líder de si mesmo. Meus alunos na França, a mensagem que eu mando para os jovens do Brasil: melhores cidades para se viver da Europa, além de ser um lugar de inovação sensacional. E atrás de mim vocês veem aqui a ponte levadiça, que é quando os antigos levantavam para ninguém entrar. Hoje não existe essa ponte, a ponte é somente se a gente deseja ou não a educação. Eu quero convidar vocês, jovens, no último ano das faculdades, pensando no que fazer logo depois, para olharem este nosso universo aqui, do agronegócio, do agribusiness, que é onde cabem todas as profissões. O agronegócio no complexo agroindustrial é a maior oportunidade do mundo. E nós temos aqui na Audência, aqui em Nantes, o Food and Agribusiness Management. É um Master Science, em que eu dou aula aqui durante 3 semanas, depois os alunos vão ao Brasil, passar 2 meses por lá, e eles têm uma visão do mundo inteiro. Portanto, Brasil, juventude, venham para cá. Hoje não dá mais tempo para a gente perder tempo e achar que a gente não precisa imediatamente aprender os segredos e os fundamentos dessa atividade, que é a mais estratégica do país e fundamental para a sua carreira e para o seu empreendedorismo também. Venha com a gente, Audência. Fundamentalmente, eu diria, cultura é muito importante. Eu gostaria muito que a juventude brasileira convivesse com jovens chineses, indianos, africanos, do leste europeu, dos Estados Unidos, do continente latino. É muito importante que a nossa juventude, os nossos filhas, tenham uma convivência com a juventude do mundo, porque cada vez mais os nossos negócios dependerão da inteligência dessa relação, desse relacionamento a nível do planeta. Então, pessoal, eu diria que, fundamentalmente, por que tudo deu certo? Por que tudo deu certo no Tripura? Ontem, hoje e amanhã? Por que tudo deu certo na minha vida? E se nós estamos aqui reunidos hoje, com certeza podem acreditar, é porque tudo deu certo. E daqui para frente, esta crença e esta convicção é a que vai fazer de cada um de nós, das crianças aqui, dos jovens, principalmente aqui com o comando de mulheres brilhantes, com a sensibilidade feminina, um país que perante o planeta deve ser visto como o país da paz, o país da segurança agroalimentar, agroambiental, que recebeu seres humanos do mundo inteiro. E eu pergunto a vocês, quem são seus pais, quem são seus avós, quem são seus bisavós, e vocês vão encontrar imigrantes de todas as raças do mundo, que vieram para cá com sofrimento. E aqui, como bem disse no início aqui deste começo, o Chiro, migrantes que vieram para esta cidade, para esta região, com um sofrimento gigantesco lá no início. Portanto, jovem, faça por merecer. Isto aqui é uma riqueza extraordinária. No Tripura, muito obrigado. Gente, viva o nosso Brasil. Obrigado, gente. Norma, vem aqui. Vem aqui. Norma Gato, em teu nome, eu quero que eu dê um abraço aqui para todas as mulheres. Homem que não progride, vai, chama a mulher, deixa a mulher funcionar que ela vai fazer o programa. É verdade, Norma? É verdade, claro. Tu é uma guerreira daquelas maravilhosas, viu? Muito obrigado pelo carinho de estar com você aqui. Gente, mas eu queria deixar um livro aqui para o Roberto ou para o Luciano, quem está mais por aqui, por favor. É meu último livro, O Poder do Incômodo. Você é um grande vendedor, não é? E o mundo depende de vendedor. Aliás, tem uma coisa genial, né? Ninguém pediu nada no mundo. É tudo vendedor, cara que inova e que vende, porque ninguém pediu nada, né? Valeu, obrigado, Luciano. Eu vou aproveitar então e falar que a gente aprende a admirar pessoas.
Tejon, então, é uma admiração que eu comecei a ter no nosso último simpósio. E aqui eu quero agradecer, inclusive, a Nutripura por dar esse prazer de conviver com pessoas como o seu Tejon. Não estava nada programado. Nós vamos encerrar aqui. Eu quero fazer um agradecimento especial a algumas pessoas que passaram pelas nossas vidas. A gente comentou durante o simpósio aqui dessas pessoas, e essa caminhada nossa às vezes não dá alguns sustos que faz parte da vida. Se eu fui chamado para ganhar esse livro, O Poder do Incômodo, então eu te agradeço, e você me deu uma oportunidade de agradecer as pessoas que não estão mais com a gente. Então eu quero agradecer vários, mas em especial aqui, algumas pessoas que fizeram parte da vida do Nutripura e que eu vou respeitar para sempre por tudo aquilo que eles fizeram por nós. Quero aqui começar para um grande amigo nosso e para a família dele que está aqui, o Bidinho. Eu quero agradecer por todos que estão aqui da família e agradecer seu Célio. Eu quero agradecer o que a gente perdeu recentemente lá da região de Mirassol, o seu Olímpio Ferrari. E eu quero agradecer o seu Rui Terra, que faleceu há pouco. Então uma salva de palmas para ele, que são pessoas que eu admiro demais. Eu não podia deixar de fazer essa homenagem.